Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, parceria com o Estúdio Rino, para falar sobre o UFC Paris, que vai rolar nesse sábado a partir das 13 horas, horário de Brasília. Um evento que será encabeçado por um brasileiro, terá participação de outros brasileiros e muitos franceses, né, lutando em casa. Certamente será um evento bastante interessante para a galera acompanhar neste sábado à tarde, como eu falei. Convido a todos a se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e acionar o sininho de notificações para dar aquela fortalecida aqui no MMA na Veia. Vamos passar luta a luta e destacar especialmente as lutas do card principal. A luta de abertura do evento, card preliminar, será entre Bolage Oki contra Chris Duncan, uma luta de um belga contra um escocês, divisão peso leve, dois atletas que estão chegando aí na organização. Na sequência, Nora Cornoge enfrenta Jaqueline Cavalcante, uma francesa aí lutando em casa, que é a Nora, enfrenta a Jaqueline Cavalcante. A Jaqueline Cavalcante, atleta portuguesa, tem mais técnica, tem mais qualidade, leva vantagem nesse duelo, na minha opinião. O espanhol Daniel Bares enfrenta Víctor Altamirano, duelo de um atleta espanhol contra o mexicano, luta muito equilibrada, divisão peso mosca. Na sequência, a gente tem aí uma sul-americana, a argentina Ailin Pérez enfrenta a atleta russa Daria Zaledzniakova, duelo, divisão peso galo. Está tendo ali um apontamento de favoritismo para a atleta russa, mas, ao meu ver, a Ailin Pérez é uma atleta mais completa, muito raçuda, 4-0 no UFC, tem muita técnica na luta agarrada, sabe muito bem segurar a luta, tem um excelente QI de luta, por isso eu acredito que a Ailin Pérez, a argentina, vai vencer a russa, vai sair vencedora desse duelo. Esse é meu palpite para esse confronto. Na sequência, lutando em casa, o francês Taylor Lapillus enfrenta Vince Morales, o americano. Duelo aí válido pela divisão peso galo do UFC. O francês leva vantagem, tem favoritismo nesse duelo. Luta na sequência, teremos Ludovic Klein enfrentando Rusivilt Roberts. Duelo de um eslovaco contra um americano. Aí temos aqui, nesse duelo, o maior favorito da noite, que é o Ludovic Klein. Entra com um favoritismo absurdo nessa luta, né? As casas de apostas aí indicando que o atleta eslovaco vai vencer o confronto. Luta da sequência, ainda no card preliminar, teremos Omar Sy enfrentando Da Wan Jung, luta de mais um francês, luta em casa, enfrenta um atleta sul-coreano, franco favorito, o atleta francês, luta em casa, leva vantagem, é mais técnico, deve vencer esse duelo. E a luta que fecha o card preliminar, o moldavo Ion Cutelaba enfrenta o atleta da Croácia, Ivan Slan. Essa luta aqui é uma luta que pode, não tem nem favorito ali, as casas de aposta estão colocando igualdade total na probabilidade de vitória de ambos os lutadores, porque são dois atletas que têm a mão muito pesada, saem realmente para trocação, e a mão que entrar primeiro vai derrubar o oponente, por isso não tem como apontar um favoritismo. Eu só acredito que de fato essa luta vai acabar pela via rápida. Chegando no card principal, teremos aí todos os atletas franceses nas lutas principais deste evento. Fares Zian, atleta francês, enfrenta Matt Frevola. O Fares Zian é um atleta que é muito mais técnico, né? Tem uma técnica muito mais apurada, muito mais estrategista na luta do que o Matt Frevola, o americano, que é aquele atleta insano, né? Ele entra para sair quebrando tudo, para decidir a luta no primeiro round, não pensa muito, é sair na mão, é porradaria total. Por isso as casas de apostas consideram ali um leve favoritismo para o francês, apesar de eu ver um amplo favoritismo pela técnica do francês, né? O que se aposta aqui no Matt Frevola é que a mão dele acerte em cheio o francês e derrube o seu oponente aí nos rounds iniciais, onde ele vai ter ainda muita energia para gastar, e talvez aí ele consiga encontrar um pombo sem asa no queixo do seu oponente e derrubar a luta, finalizando ela pela via rápida. Na sequência tem Brasil no octógono, né? O francês Morgan Charriere enfrenta Gabriel Miranda. As casas de apostas indicam aí um favoritismo amplo para o Morgan Charriere. O Gabriel Miranda entra como azarão, mas o Gabriel Miranda é um cara que tem muita técnica na luta de solo, é um atleta perigoso, é um atleta que vem de vitória, só tem uma derrota na organização. Ele perdeu justamente para um atleta que é ranqueado na divisão peso leve, que é o Benoit Sandenis, que é um atleta duríssimo, um dos principais nomes
dessa divisão. Então, é bom ficar de olho nessa luta aí, mas o francês entra como favorito para esse duelo. Na sequência, Kevin Jousset enfrenta Brian Butler. Duelo de um francês contra um americano. Ao meu ver, o americano leva vantagem. É um atleta que tem, além de muita raça e técnica, ele tem um queixo realmente que absorve muito bem os golpes, dificilmente é nocauteado, e o Kevin Jousset vai tentar nocauteá-lo. É um cara que parte para cima, parte para trocação. O Butler é um atleta que tem também uma boa luta de solo, por isso eu apostaria aqui, leve vantagem para o americano. Na sequência, o William Gomes enfrenta o Joanderson Brito, o Tubarão, mais um brasileiro no octógono, francês Gomes contra o Tubarão. O brasileiro tem vantagem nessa luta, é um atleta que vem em franca ascensão, divisão peso-pena. Eu acredito, inclusive, que o Joanderson Brito, vencendo essa luta, entra no ranking da divisão peso-pena. É um atleta mais preparado, é um atleta mais capacitado e, para mim, ele vence esse duelo. Luta co-principal do evento. Teremos mais um francês aí. O Nassourdine Imavov enfrenta Brendan Allen. Luta muito dura, muito equilibrado. França contra Estados Unidos. O Brendan Allen é um atleta que tem uma finalização excelente, é muito perigoso na luta de solo, mas o Imavov vem se mostrando em franca evolução, vem de vitória sobre o Cannonier, que é um atleta, a gente sabe da potência, do poder dos golpes do Cannonier. O Imavov conseguiu nocauteá-lo, vem num momento muito bom, vivendo uma grande fase, mas olha, o Brendan Allen é um atleta duríssimo. É difícil de fazer um prognóstico para essa luta aqui, porque são dois atletas muito talentosos. É o número 4 da divisão peso médio enfrentando o número 8 da divisão peso médio. Essa luta é para ficar de olho aí, mas é difícil de apontar um favorito. E para fechar o card, luta principal, o nosso grande representante, o cara que vem fazendo muito barulho na organização, Renato Moicano, encabeçando o card, o brasileiro, número 11 da divisão peso leve, enfrenta o Benoit Sandenis, número 12 do ranking, francês. Luta muito difícil para o brasileiro. O francês teve a grande chance da sua vida no último confronto que fez contra Dustin Poirier. Ele poderia pular para a posição de número 3 no ranking, mas acabou entrando machucado, depois se descobriu isso, e acabou nocauteado no primeiro round. Mas o fato é que ele vem de derrota para o Dustin Poirier, enquanto o Renato Moicano vem de 3 vitórias consecutivas contra 3 adversários bastante duros. O favoritismo está sendo dado para o francês. Eu entendo esse favoritismo para o francês, porque ele realmente tem uma trocação insana, tem uma boa defesa de quedas, e o melhor caminho para o brasileiro é levar a luta para o solo, é tentar derrubar, não sair na trocação franca, porque realmente a mão do francês é muito pesada. Eu nunca vou ir contra o Renato Moicano, por isso eu ficaria de fora, mas se fosse fazer uma aposta, se fosse dar um palpite para essa luta, como uma luta de 5 rounds, é que ela não vai chegar nas mãos dos juízes, vai ser definida ou por uma finalização do Renato Moicano ou por um nocaute do Benoit Sandenis. Vamos acompanhar esse evento, grande evento, e certamente após o evento vamos entrar aqui no MMA na Veia para repercutir luta a luta o resultado dos duelos. Fico por aqui, tamo junto, os...